Dom Quixote de la Mancha. Nosso episódio marginal de hoje baseia-se na grande obra de Miguel de Cervantes, um dos 5 clássicos da literatura mundial. Ele é considerado, inclusive, o livro que inaugura o romance moderno. Miguel de Cervantes, no século XVII, escreveu esse livro como uma comédia. Na época, eram normais e muito correntes na Espanha grandes livros sobre a cavalaria. Quem era a cavalaria na época? Representava na pós-cruzada, como nós hoje, os veículos, os carros, seriam uma prova de empoderamento. Grandes guerreiros fortes sobre cavalos poderosos, com bandeiras, trazendo objetos religiosos ou a vitória sobre os inimigos. Dom Quixote de la Mancha é o contrário disso. É um livro que baseia-se no anti-herói. O livro começa, e para isso eu recomendo que vocês adquiram um exemplar, esse é o meu de estimação. Você, ao adquiri-lo e começar a mergulhar na sua leitura, como fosse uma meditação, você vai se deparar com a primeira grande frase: em um lugar de La Mancha que não o quero acordar. Então, basicamente, como se aquilo, a cidade onde morava o personagem, fosse um local que ele não quisesse despertar, para um mundo que, além daquela realidade, fosse um tanto sombrio. Mas o que é fundamental estabelecer na história de Dom Quixote e por que eu trago para a engenharia hoje? Porque, basicamente, Dom Quixote é um convite para transcender, numa época muito impositiva do sistema de governo, de religião, estabeleceu uma louca transposição da fronteira cinza e melancólica do que se chamava de realidade na época. O que era realidade no século XVII? Era tudo que estava estabelecido pelo senso comum. E vocês sabem que o livro Engenharia Marginal baseia-se em questionar o que é o senso comum e se pôr à margem dele. Exatamente como esse clássico da literatura o fez. Como Dom Quixote conseguiu isso? Lendo muitos livros de cavalaria, até o ponto que o autor o descreve que, de tanto ler, isso deixou seu cérebro confuso e ele ficou louco. Para os que andavam com Dom Quixote, ele era um louco. Mas ele preferiu transpor a realidade monótona que se definia para a época, acreditando nos encantamentos. E ele foi, ao longo dos encantamentos, buscando o que era a justiça para aquela sociedade que, no ponto de vista do senso comum, era correta, mas do ponto de vista do coração era extremamente injusta. Logo, um caminho louco para atingir a realização. Esse é o nosso episódio de hoje. Qual é o encantamento da engenharia hoje? Qual é o senso comum? Essa é a grande questão que nós vamos debater um pouquinho com vocês. Estamos numa época que estamos repletos de normatizações, na sociedade com uma política do politicamente correto, uma filosofia, uma linha de mentalidade que define o que é correto falar como engenheiro, como pessoa, como indivíduo e inclusive como humorista. Então toda essa padronização tem se dado hoje como um conceito de realidade e isso não é diferente para nós da engenharia. Uma vez me perguntaram num episódio, numa live, qual que seria o livro de inspeção predial que eu indicaria, qual que eu consideraria o melhor livro de inspeção predial. Me desculpem os autores brasileiros, mas recomendo como melhor livro de inspeção predial Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Por que isso? Porque se você estiver na frente de um prédio, de um edifício, de uma ponte, para fazer uma inspeção, e puder diferenciá-la se ela é uma ponte, um moinho de vento ou um dragão, isso é um bom começo para a engenharia diagnóstica, para a sua visão de especialista. A maior parte das pessoas não diferencia nada, ela enxerga o que o senso comum determinou que aquilo fosse. Como todo bom romance, como a sua vida, como a nossa carreira, tem um herói. Qual é o perfil do herói do Dom Quixote? Na época das cavalarias, na época das grandes cruzadas, vemos fortes guerreiros, jovens guerreiros. Miguel de Cervantes escolheu um personagem de 57 anos, que para a época era muito mais avançado do que a média das pessoas tinham. Então logo ele era uma pessoa de idade muito avançada.
mal conseguia subir num cavalo. Ele era inclusive um fazendeiro decadente, um fidalgo, que dependia da terra e no qual não tinha muitos recursos. Daí ele encontra uma velha armadura que era bem de família, que faltavam inclusive partes dessa, e as completa com bacias, com objetos da sua cozinha. Monta um cavalo em final de linha, um pangaré, e para compensar, para ter como um grande coroamento da sua peregrinação, é assessorado por um escudeiro gordo e baixinho, que monta num cavalo mais insignificante ainda. Então esse é o homem que vai atrás do encantamento e vai compor uma das mais belas histórias de comédia da humanidade, que é considerado, por fim, por todos os historiadores, como um grande romance filosófico. O que diferenciava Dom Quixote de La Mancha? O foco. Por mais que fosse um foco do encantamento, ele acreditava no que via e ia naquela direção. Isso lhe custava, a maior parte das vezes, ele ser enjaulado. Em vários capítulos ele é colocado engaiolado pela sociedade como um louco. E assim ele vai encontrando a sua transformação. Isso nos leva a um episódio, e eu quero agora ilustrar como engenharia, que aconteceu em 2017, que inclusive protagoniza essa revista técnica, que é o desplacamento cerâmico. Então quero apresentar para vocês rapidamente esse conceito, que para mim é o meu episódio quixotiano na minha carreira. Em 2017, passou a ocorrer um grande desplacamento no Brasil. Incrivelmente, placas cerâmicas internas de banheiros e cozinhas de apartamentos muito simples, muito modestos, recém-aplicados, isso é 1 ano e meio, de 1 a 2 anos, passaram a desplacar espontaneamente. Isso gerou um grande movimento nacional que resultou num seminário em São Paulo, que ficou registrado nessa revista técnica na edição de setembro de 2016. Nessa época se isolou as variáveis, se descobriu o que acontecia com um tipo de placa cerâmica, se acontecia basicamente num segmento da construção, mas que quando acontecia atingia praticamente 80%, 70% ou até 100% das unidades. E, incrivelmente, praticamente todas as placas ficavam descoladas. Qual era o senso comum na época? Verificação de como foi assentada. E para isso o senso comum decretou: houve falha severa de assentamento. Mas qual seria o encantamento de um inspetor, de um engenheiro quixotiano nesse momento? Olhar o que não estava tão evidente, aquilo que a sua convicção, o seu senso, o seu faro, como um cavaleiro, o determinasse. Vamos à avaliação. Primeiro, avaliamos como se comportava o sistema construtivo, como essa edificação se deslocava, como ela estava se deformando naquele local, como ela estava se consolidando, isso é, fluindo, retraindo, nesse 1 ano e meio, visto que a patologia acontecia 1 a 2 anos depois da entrega do imóvel. Então a pergunta é: houve deformação, sim ou não? Segunda pergunta é: como estavam se comportando as ligações? Como estavam se comportando as ligações entre argamassa colante e placa cerâmica? Como estava se comportando as ligações do emboço? Aparentemente, ruptura. Isso era visível. Mas qual o grau de resiliência que ela tinha? Analisando isso, primeira coisa que nós percebemos é que não houve o mecanismo de ligação de ancoragem física. Basicamente, as argamassas não fizeram uma boa acoplagem na porosidade do tardós das placas cerâmicas. Isso era fato. A quem se atribuiu esse fato? A falha de assentamento. Observando os assentamentos, vimos que eles não eram conformes ao senso comum, que era a norma aplicada à época. Elas estavam com falhas de aplicação no sentido de não terem sido aplicadas no verso da placa, isso é, não houve a dupla colagem. Na maior parte dos casos examinados no Brasil, segundo a revista, não houve dupla colagem. Todavia, mesmo quando essa dupla colagem ocorreu, também
patologia, a manifestação patológica aconteceu. Então, basicamente, o senso comum disse claramente, não, para por aí, vício de assentamento. Todavia, Dom Quixote não se sentiu confortável com essa situação e isso não respondia aos seus sonhos, às suas indagações. Passou a se examinar a placa cerâmica como um todo. Para isso, a primeira inspeção formal da placa cerâmica, comparando com os ensaios normativos, tudo apresentava uma aparente normalidade. Todavia, essas placas que estavam nesse cenário de desplacamento apresentavam EPU, expansão por umidade alta. Mas o que é alto para EPU? Vamos ver daqui a pouco. Dilatação térmica linear, com certeza elevada, porque as placas imbricavam. Elas ficavam, como vocês estão vendo nas imagens, desplacadas e em forma de cabaninhas. Elas aumentavam o tamanho ao ponto de que elas faziam verdadeiros tripés na colocação antes de serem desplacadas. E, quando avançamos em ensaios, elas gretavam. Mas todo o senso comum dizia, gretamento não tem nada a ver com desplacamento. Então, como chegamos nesse ponto? Como evoluímos? Como cruzamos a barreira cinza e monótona do senso comum? Avançando com ensaios de microestrutura de eletrônica. Pode cortar? Pode sim. Então, como é que faz? Não, na edição a gente arruma. Tá. Deixa eu pôr aqui. Pode voltar. Microscopia eletrônica, eu errei o termo. Como podemos cruzar a fronteira do senso comum? Essa fronteira óbvia de que existia uma colocação não normativa, não conforme, mas como poderíamos vislumbrar como de fato estava se comportando a placa? Através de ensaios avançados, recorrendo às difrações e às microscopias de varredura. Mas isso não é normativo. A realidade da avaliação desse fato não permite isso. Mas a visão quixotiana nos liberta disso e nos leva àquilo que os fabricantes fazem nas suas fábricas, a inspeção profunda. E correndo atrás dessa inspeção profunda, começamos a entender a correlação de gretamento, porque gretamento é um ensaio que faz que as placas cerâmicas não saiam das suas fábricas. Muito mais que somente uma falência estética. O gretamento muitas vezes nos mostrou, através dos estudos, que ele mostra uma microscopia, uma microestrutura desorganizada. A dilatação linear alta. Por que isso? Também vamos verificar que ela foi alimentada pela presença da água constituindo a placa cerâmica. Mas que loucura que é isso? O que significa tudo isso? Significa entender que o EPU, que é o grande termo tratado na placa cerâmica, que é a expansão sofrida por alguns materiais cerâmicos quando em contato com a água, formando uma dilatação higroscópica, ele tem um comportamento natural, é um comportamento, vamos dizer assim, fisiológico da placa cerâmica, mas com uma estrutura desorganizada, isso pode gerar expansões que se tornam extremamente patológicas. Logo, o gretamento, que é uma microfissuração da face, mostra que está mostrando um mau acoplamento entre esmalte e base cerâmica. E esse mau acoplamento está gerando o quê? Tensões que estão cisalhando as poucas ligações que foram fornecidas à placa pelo mau assentamento. Então, quando vemos essa imagem, a placa gretou, vemos 3 quadros de gretamento. Nós vemos que essas 3 imagens mostram lotes que foram desplacados. Mas, novamente, coloco para vocês, mas qual a correlação de gretamento com desplacamento? Isso é loucura, não há essa correlação. Olhando a eletromicografia,
nessa que vocês veem nessas imagens, nós vamos ver vários fragmentos de filosilicatos, argilominerais que estão ali, mostrando que a placa teve um problema de queima. Por ter um problema de queima, ela ficou num estado amorfo e ficando nesse estado, ela passou a sequestrar a água da argamassa colante de todo o sistema, causando inclusive um prejuízo de cura ao sistema. Aí foi baseando nessa linha de argumento que fomos avançando. Então, basicamente, no caso de cerâmicas com microestruturas mal organizadas, todo o contato que ela teve com a água não foi apenas o comportamento normal expansivo, mas sim, ao encontrar as suas fases amorfas conformadas, passou a ser água de constituição. Ela passou a constituir as placas, gerando reações químicas perversas que reagiram inclusive com os elementos da argamassa colante e causou uma expansão danosa ao sistema. Com isso, nós passamos por essa questão de compressão e tração, criando esse efeito de embarrigamento da sua cerâmica aplicada. Essa figura é uma figura que desenvolvemos que basicamente seria a reação química normal, uma reação química normal entre os agentes químicos da argamassa e da placa cerâmica, todavia, por esses filosilicatos e argilos minerais que estão não conformes, desorganizados na placa, pela questão de queima, gerou várias reações extremamente expansivas. Então, como voltando ao livro, como tratamos desse caso? Baseado no senso comum, seria muito fácil a obviedade de laudar ou concluir como um vício de aplicação. Todavia, quando nos encontramos peças com queima ineficaz, sinterização incompleta, que passaram por um ciclo provavelmente muito rápido, nós nos deparamos no MEV com vários trechos dessa placa mal constituídos, isso é, com filosilicatos e argilominerais que já colocamos para vocês, expostos, ávidos para encontrar a água que veio, inclusive com a água de cristalização da argamassa colante. Por isso, essas placas de qualidade inferior são, de fato, impróprias para o uso. Logo, o EPU, que seria um comportamento normal esperado de uma placa porosa, pela questão de somada a essa má organização, passou a ser, sim, mesmo com valores de 0,50, 0,45 milímetros por metro, uma questão nociva ao sistema. Teores elevados da fase não cristalina, isso é a fase amorfo, fase vítrea, e a presença de quartzo na casa de 30%, deixou a placa imprópria no seu grau de filosilicatos. Então, essa hidratação que a placa necessita tanto, passou a ser o agente oculto dessa manifestação patológica. O que levou em seguida? Quando existiu a retração das placas e essa reidratação que vai acontecendo diariamente, as placas passaram a sofrer um fenômeno de adsorção. E logo as moléculas de água que passaram a constituir a placa agiram muito mais do que absorveram. Usando uma analogia, seria dizer como esse copo, de que existe um líquido dentro desse copo. Então, quanto de líquido tem nesse copo? Isso seria a absorção. O que nós estamos dizendo é que como se as paredes desse copo tivessem absorvido essa umidade e aumentado de tamanho. Isso seria um conceito mais chulo, mais fácil de você entender, de adsorção. E a nossa saga continua. Muito além do que nós evoluímos nesse nosso case, que foi baseado numa inspeção que nós fizemos, que foi de longa duração, foi de cerca de 7 meses. O que aconteceu de fato com a argamassa colante? O que aconteceu com a argamassa colante que teve a sua água de cristalização sequestrada? Qual a formação de película? Porque notamos que quando você remove essas placas, existia uma certa película no tardós da placa. O que é essa tardós? A saga precisa continuar. Com certeza, novos ensaios de varredura que estão sendo propositados vão mostrar muito bem essa nova relação complexa que existiu na interface de uma argamassa
cuja água de cristalização foi sequestrada contra uma placa que estava desidratada, mal conformada, que foi constituída por uma água que, obviamente, não veio do seu processo de fabricação. Afinal, isso tudo que eu estou dizendo para vocês é realidade ou loucura? Sei lá, mas por fim, com certeza, um grande romance. Esse foi um dos episódios marginais da minha carreira que mais me enchem de prazer e realização, por se tratar de uma questão onde nós vimos que o óbvio não era o que determinava aquela manifestação. E concluímos nos nossos cases de que, naquele caso, o protagonismo exclusivo era da placa cerâmica. Por mais que isso transcendesse o senso comum, a obviedade dos fatos, isso veio a ser concebido como uma demonstração com ensaios avançados. Por isso, voltamos a Dom Quixote. E com ele eu gostaria de deixar essas palavras finais para vocês, com o verso que Cervantes encerra seu livro. Jaz aqui o fidalgo forte, que, fazendo um spoiler, vocês vão ler o livro com certeza, Dom Quixote vem a morrer no segundo tomo. Jaz aqui o fidalgo forte, Dom Quixote de la Mancha, que tais extremos chegou, de valente que se diz que a morte não triunfou, da sua vida com a sua morte. Tudo e todos teve um pouco, escândalo foi do mundo, e seu espanto, pois quis, com um júbilo profundo, morrer santo e viver louco. Então esse é o desafio que eu convido a vocês. Corram atrás dos seus sonhos, acreditem nos seus encantamentos. Por mais que isso lhes rendam algumas gaiolas de confinamento, mas continue lendo, pesquisando, experimentando para, de fato, escrever a sua realidade. Uma realidade que não é presa, limitada ao senso comum, cinza, melancólico, mas que é elevado ao patamar dos seus sonhos. Viva a engenharia marginal!